Fala, meus queridos, beleza? Professor Morgan aqui. Vamos trabalhar aquele conteúdo que dá uma pegada, que é a parte de variação de entropia, beleza? Nesse caso, a variação de entropia com temperatura variável. É um pouco fora do comum esse tópico sendo abordado, beleza? Então, bora lá entender como é que funciona. Galera, qualquer variação de entropia que a gente conhece por definição, ele vai ser o quê? Variação de entropia vai ser igual à quantidade de calor que é trocada de modo reversível, né? Dividido por uma temperatura. O ponto é, a gente só pode aplicar essa equação aqui quando a gente tem uma temperatura sendo fixa. Se a temperatura não for fixa, a gente vai ter que trabalhar com um método que ele é diferente, que aí a gente vai ter que ir lá para uma variação infinitesimal. Então a gente vai pensar no seguinte: se eu for pensar numa variação pequenininha de entropia, a gente vai ter que trabalhar com uma quantidade de calor sendo trocada também bem pequenininha, já que a gente vai ter, né, pouco tempo sendo realizada essa troca de calor. E lembra que esse calor ele também tem que ser reversível, beleza? Isso tudo para uma certa temperatura. Então, está aqui identificado. Essa temperatura, ela está sendo uma variável, tá? Então, ela pode variar de acordo com o tempo, porém, eu não estou identificando aquela em função de ninguém. Por enquanto, só está representado como sendo uma variável temperatura, beleza? E o que vai acontecer é o seguinte: eu preciso agora trabalhar com essa equação de uma forma que eu consiga ter aquela variação total de entropia. E se eu quero a variação total de entropia, eu tenho que pensar na integral desse carinha da esquerda e também na integral do carinha da direita, beleza? Então, a gente tem que fazer a integral dos dois lados para poder determinar quanto que vale essa variação de entropia. O ponto é, eu preciso determinar primeiro essa equação para depois realizar a integral. Então, a gente vai determinar qual que é essa quantidade de calor que é trocada numa transformação onde a gente tem uma temperatura variável, beleza? Então, bora lá trabalhar essa parte. Lembrando lá da primeira lei da termodinâmica, a gente tem que uma variação infinitesimal da energia interna, tá aqui representada, tem que ser igual a uma variação infinitesimal da quantidade de calor, né? É uma pequena quantidade de calor sendo trocada com o meio, menos, tá aqui, menos uma variação infinitesimal do trabalho realizado pelo gás ou sobre o gás, né? Então, tá bom aqui. Beleza, e agora? O que eu vou fazer? A gente tem que lembrar agora das nossas equações lá da parte de energia interna e também do trabalho, beleza? Quais o que eu tenho que lembrar? É o seguinte, eu vou passar o calor lá para o outro lado. O calor não, perdão. Eu vou passar o trabalho lá para o outro lado. Então, a gente vai ter como equação o seguinte. O calor infinitesimal, ele vai ser igual à variação de energia interna mais o trabalho infinitesimal. Tá aqui essa equação bonitinha para a gente, certo? E aí, lá da parte de energia interna e trabalho, a gente tem o seguinte, a variação de energia interna para um gás numa isotérmica, a gente lembra que ela sempre vai ser igual, né, a F sobre 2 NR delta T. Professor, não... DT, na verdade, né? Eu não lembro dessa equação. Provavelmente você lembra ela de uma outra forma. Vou te relembrar. Você já viu a energia interna sendo o seguinte: 3 meios de nRT. Ou então, energia interna sendo 5 meios de nRT. Então, a gente está identificando ali aquele F como sendo o grau de liberdade. Ou seja, ele vai ser o número que vai aparecer aqui em cima. Pode ser o 3, o 5 ou o 6. É o grau de liberdade. Para não ficar escrevendo aquele F toda hora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou definir ele primeiro para um gás monoatômico. Se é um gás monoatômico, a gente vai ter aqui 3 meios de NR delta T, ok? Mas, Hugo, por que você escreveu aqui dt e não delta T? Porque a gente está trabalhando uma variação infinitesimal da energia interna. Logo, a gente também vai ter uma variação infinitesimal da temperatura, beleza? Então, a gente vai fazer o seguinte agora. Quando a gente calcula, né, o trabalho realizado por um gás numa isotérmica, para quem viu uma aula anterior,
Viu que o trabalho realizado por uma isotérmica vai ficar o seguinte, delta dW, né, variação infinitesimal do trabalho, vai ser igual a nRT sobre V vezes dV. Essa daqui é a equação para o trabalho, um trabalho infinitesimal, né, para uma isotérmica, beleza? E agora eu vou substituir essas duas informações na nossa equação da variação da entropia, ok? Então, ela vai ficar o seguinte. A gente vai ter aqui agora, que vai ser a variação de entropia total, né? Então, vai ficar ΔS aqui, sendo igual. A gente vai ter uma integral agora. Como é que vai ficar essa integral? Integral. Aí, essa quantidade de calor aqui vai ser a soma desses dois bichinhos aqui, ó. Então, a gente vai ter assim, ó. Vou identificar aqui que é a variação de energia interna, né? Para não ficar feio aqui. Então, variação de energia interna sendo igual. Tá aí, ó. Então, a gente vai substituir agora. A gente vai ter 3 meios de NRDT, na verdade, né? Dividido pela temperatura. Professor, por que você está escrevendo essa temperatura que não estava lá naquela equação? Mas ela está aqui, ó, na variação da entropia, beleza? Então, eu acrescentei esse termo aqui. E agora o termo referente ao trabalho. Então, a gente vai ter aqui nRT dividido por T, né? Vezes dV. Então, tá aqui. Professor, de onde que saiu esse T aqui? Novamente. Opa, faltou um termo, né? Faltou o volume aqui. Então, ó, pronto. Aí, agora sim. Então, Hugo, de onde que saiu essa temperatura, né? Essa temperatura aqui, lembra também que ela estava lá na nossa equação da variação da entropia. Então, ela aparece novamente aqui, assim como apareceu aqui, tá? Então, agora a gente vai ter o seguinte. Se tem temperatura em cima como variável e a temperatura embaixo como variável, eu posso cortar esses dois termos. Então, a gente vai ter a nossa equação sendo igual. Variação da entropia, ΔS, vai ser igual. Se a gente for observar essa equação aqui, esse termo todo ele está sendo constante. Se ele é constante, ele pode cair para fora da integral. E eu tenho que lembrar que a integral de 1 sobre x vai ser ln de x sobre x0, onde essa integral estava em x0 até x, né? É o inicial, é o final menos o inicial, certo? Então, agora a gente vai ter o seguinte como variação da entropia. Vai ficar 3 meios de NR ln da temperatura final. Opa, deixa eu botar bonitinho. Temperatura final menos, dividido, né, pela temperatura inicial. Tá aí, ó. Show de bola. Lembra que subtração de ln é a mesma coisa que uma divisão dentro, né? A gente pode deixar ali uma divisão dentro do log ali, beleza? Show, Hugo. E agora? Mas a gente vai ter agora, de novo, aqui está constante, né? Esse termo todo está constante, então ele pode sair da integral, beleza? Deixa eu deixar aqui assim, ó. Pronto, agora sim vai ficar bonitinho. Tenho que colocar integral aqui também, né? Senão vai ficar errado. Então, tá aí, ó. Show. E agora? Então aqui vai ficar NR. E agora a integral de 1 sobre V dV. Então a gente vai ter o ln do volume final sobre o volume inicial. Beleza? Então agora a gente chegou agora na equação final da variação da entropia. Eu vou jogar ela aqui para baixo para deixar bonitinho para a gente, tá? Hugo, essa equação eu vou usar ela sempre. Você vai usar ela quando você tiver uma temperatura variável e aí tudo certo. Só toma cuidado. Qual que é o cuidado? Aqui a gente considerou que é um gás monoatômico. Se fosse um gás diatômico, aqui seria 5. Se fosse um gás poliatômico, aqui seria 6. Beleza? Lembra também que eu posso relacionar essa equação aqui lá com aqueles calor específico a volume constante. Lembra que o calor específico a volume constante ele é igual ao grau de liberdade dividido por 2, R. Então, se for um gás monoatômico, nesse caso aqui, né, iria ser 3R sobre 2. Então, poderia substituir aqui, iria ficar assim, ó, NCV ln
temperatura final sobre a inicial mais NR ln volume final, eita, aqui, ó, volume final sobre volume inicial. A gente também pode ter essa equação aqui para a variação de entropia, tá? Dessa forma de baixo aqui, ela fica uma forma mais geral, porque aí você tem que se lembrar, né, que o calor específico a volume constante, ele vai depender da atomicidade do átomo. Então, nessa equação, ela fica mais completinha, apesar da gente poder usar, claro, né, essa de cima. Fechou? Então, galera, a gente vai aplicar mais exercícios agora sobre esse tópico. Vambora!